Então vamos iniciar por meio da plataforma do Mentimeter. Basta você acessar o buscador do Google e digitar Mentimeter. Quando você digitar Mentimeter, você encontrará diversos resultados para essa busca. Existe este site que é o que devemos acessar, www.mentimeter.com, e tem que tomar bastante cuidado para não acabar acessando este outro site aqui, que é o www.menti.com. O menti.com ele é destinado para o aluno quando ele for participar dessa atividade interativa, e o mentimeter.com é para o professor idealizar essa atividade interativa. Então cliquei aqui em Mentimeter, serei direcionado aqui para essa página inicial. Em muitas vezes essa página inicial ela vem no idioma em língua inglesa. Se você estiver utilizando o navegador do Google Chrome, basta clicar com o direito do mouse e clicar aqui em traduzir para o português, que será feito automaticamente a tradução, tudo bem? Como você ainda não possui a sua conta, basta você clicar aqui em Cadastre-se. Quando você clica em Cadastre-se, você pode simplesmente colocar o seu nome e sobrenome, ou você pode colocar ali também o seu e-mail e senha, ou fazer o cadastro com sua conta do Facebook ou com sua conta do Google. Vou realizar aqui o cadastro com a conta do Google. Então basta você fazer aqui o seu login com seu e-mail e sua senha. Vou fazer aqui em uma outra janela. Só um minutinho, então vamos digitar. Coloquei aqui o meu e-mail e coloquei aqui agora a minha senha. Pronto. Depois de colocar o seu e-mail e senha, aqui será atualizado já automaticamente, olha só. Aqui ele pergunta, para que você quer utilizar o Mentimeter? Como que ele será utilizado? Para fins de trabalho, para fins de educação ou para outros fins? Vou colocar para fins de educação. E qual que é a sua função? Você é professor, estudante? Vou colocar professor do fundamental e médio. Cliquei aqui em salvar. Aí aqui ele pergunta agora, quais são seus principais objetivos para utilizar o Mentimeter? Por que você quer utilizar o Mentimeter? Eu quero utilizar o Mentimeter para engajamento. Cliquei aqui em engajamento e coloquei em salvar. A partir disso, ele mostra que existe um determinado plano, e esse plano é para a versão paga do Mentimeter. Também existe a versão gratuita, que é a que iremos utilizar. Tudo que eu for mostrar para vocês durante essa aula, eu quero focar nas possibilidades gratuitas para realmente facilitar a sua aplicação, mas caso você queira, também existem aqui algumas outras possibilidades da versão paga também, ok? Mas aqui, continuando na versão gratuita, basta clicar aqui em continuar. Depois que eu clico em continuar, aqui ele já mostra um certo tutorial do que pode ser feito, algumas recomendações. Vou fechar todas elas porque eu quero mostrar para vocês desde o início. Aqui nesse momento inicial, perceba que eu tenho aqui tudo em língua inglesa. Se eu clicar com o direito do mouse e vir aqui em traduzir para o português, será feita aqui a tradução automática. Se eu diminuir aqui um pouquinho o zoom também, eu consigo identificar umas outras formas de visualização. Estou deixando o zoom mais ampliado para ficar mais fácil a nossa discussão. Basta eu clicar aqui em nova apresentação. Quando eu clico em nova apresentação, ele quer saber qual tipo de questão que eu quero utilizar. Posso traduzir novamente para o português. Existem perguntas de múltipla escolha, nuvem de palavras, que queremos utilizar. Existe aqui o final em aberto, perguntas e resposta, classificações, balanças, entre outras possibilidades aqui também. De todos esses tipos de perguntas e recursos que existem na plataforma do Mentimeter, aquele que, na minha humilde opinião, é mais eficaz para a inserção em práticas de ensino construtivistas e com metodologias ativas de aprendizagem é a nuvem de palavras. Essas outras possibilidades, existem outros recursos que também fazem isso. Então, quando eu clico aqui em nuvem de palavras, ele já pergunta aqui, qual a sua pergunta? O que você vai perguntar para o aluno para que ele tenha que inserir essas 3 palavras? O que eu quero perguntar para ele? Qual que é o meu objetivo por meio dessa atividade? Além de ser uma pergunta, também poderia colocar um termo indutor. Por exemplo, vou colocar aqui arte conceitual. Poderia colocar arte conceitual e esse vai ser o termo indutor ali da minha atividade. Voltado até mesmo para a própria disciplina, eu poderia colocar aqui, tecnologias educacionais.
Quando eu coloco em tecnologias educacionais, ele já está salvando automaticamente. E aqui eu tenho inscrições por participantes. O que significa esse inscrições por participantes? Quer dizer quantas palavras o meu aluno terá que inserir diante desse termo indutor. Como padrão, sempre vem 3. Eu aconselho manter. Se você coloca apenas uma única palavra, às vezes o aluno ele queria falar mais, ele queria apresentar mais as suas considerações a respeito do assunto. E se você coloca mais do que 3, talvez o aluno não tenha essa quantidade suficiente de pré-requisitos, de conhecimentos prévios desse assunto, desse termo indutor que está sendo apresentado. Então também acabaria colocando palavras simplesmente para conseguir finalizar essa atividade do que realmente conhecimento prévio a respeito do assunto. Então 3 é um número suficiente. Aqui em imagem eu posso colocar no fundo da apresentação uma imagem, mas é apenas personalização, não é necessário, né? E depois de ter feito isso, fiz a configuração, eu posso colocar aqui em feito. Quando eu coloco em feito, vou até diminuir um pouquinho o zoom, para vocês perceberem o jeito que eu tenho aqui, ó, da tela de edição. Aqui então em tela de edição eu coloquei o tipo de slide, o tipo de atividade, coloquei a minha pergunta que já veio automaticamente para cá. Aqui eu tenho a quantidade de respostas que o aluno tem que pôr e aqui tem um ponto muito importante. Essa participação do estudante durante essa atividade interativa é uma participação totalmente anônima, ou seja, o professor não sabe quem colocou cada uma das palavras e não é apresentado aqui na tela. Isso apresenta algumas características boas e algumas características que requer certo cuidado. Como benefício, é a possibilidade do aluno não ficar inibido de participar. Ele não vai acabar ficando com certo receio, com certo medo de colocar uma palavra errada, algo que não tenha tanta relação com o termo indutor, de sentir vergonha, de talvez ter sido o único a ter errado alguma coisa. Nós, enquanto professores, sabemos que esse sentimento é bobo, não precisa ser assim. Todo mundo está ali na sala de aula para aprender, mas os alunos mais tímidos realmente apresentam essa dificuldade de compreender que o que importa é a participação. Então, quando nós permitimos a sua participação de uma forma anônima, isso otimiza em muito as condições e o interesse de participação por parte desse estudante, ok? E como ponto de atenção é a questão de como não existe um modo de você saber quem colocou cada palavra, existe a possibilidade daqueles alunos mais engraçadinhos, para não dizer sem graça, né? Colocar palavras obscenas, querer fazer alguma gracinha que vai proporcionar, vai gerar um ambiente desagradável. Para inibir essa possibilidade, basta a gente clicar aqui, ó, em definições. Quando eu clico aqui em definições, eu desço até aqui no último e existe esse item, olha só, filtro de palavrões. Quando eu clico aqui em filtro de palavrões, eu consigo filtrar a possibilidade de inserção de palavrões de todos aqueles idiomas. Geralmente aparece aqui que deu um erro e clique para recarregar. Basta clicar em recarregar que já será feito atualizado automaticamente esse filtro de palavrões. Vamos conferir, olha só, cliquei aqui em configurações, traduzir para português, filtro de palavrões, pronto, ó. Filtrei os palavrões de todos esses idiomas. Então, caso algum aluno queira fazer alguma brincadeirinha sem graça, ele não vai conseguir. Depois de ter feito tudo isso, já está configurado. Bem simples essa minha atividade interativa para identificação dos conhecimentos prévios do meu aluno. Agora, bastaria eu fazer o quê? Eu poderia clicar simplesmente aqui em compartilhar. Quando eu clico em compartilhar, existe aqui algumas possibilidades para compartilhar este link. Eu poderia clicar aqui em baixar QR Code. Quando eu clico em baixar QR Code, é gerado automaticamente esse código, que caso o aluno venha com a câmera do celular e aponte para cá, ele já será direcionado automaticamente para essa atividade interativa. O professor também poderia imprimir como um cartaz, como um banner, colocar também na sala de aula. Cliquei para fazer o download e poderia colocar aonde fosse mais necessário, né? Mas voltando aqui para a tela inicial, outra possibilidade que a gente tem é a respeito do código de votação. Aqui no código de votação eu tenho que o código para acessar este recurso é esse aqui, ó,
9432-7934. Mas é importante salientar que esse código é um código válido, mas ele expira em 2 dias. Então, se o professor quiser compartilhar por meio do código, ele tem esse entrave de que ele estará disponível apenas em 2 dias. Tá, professor, mas o que o aluno faz de fato com esse código daí? Como que ele acessa isso? Conforme aqui no link eu vou mostrar daqui a pouquinho. Como a própria orientação aqui da tela mostra, quando o professor clica em apresentar, aqui em cima mostra para o aluno o que ele tem que fazer. Ó. Ele tem que acessar www.menti.com e usar esse código desta apresentação. Então, se eu abrir aqui uma nova guia e digitar menti.com, a partir disso, inserir esse código conforme é solicitado, perceba que aqui é apresentado para mim o termo indutor que o professor idealizou, tecnologias educacionais, e o espaço para ser inserido essas palavras, né? Relacionado às tecnologias educacionais, eu acredito que tem a ver com computador, tem a ver com simuladores e tem a ver com inovação. Essas são as 3 palavras que eu acredito que tem a relação com a nuvem, com esse termo indutor apresentado pelo professor. Quando eu clico aqui em submeter, para o aluno já aparece, muito obrigado pela sua participação. E para o professor, o que será que isso trouxe como consequência, né? Quando nós olhamos aqui a nuvem de palavras que o professor tem à sua disposição, ele já consegue identificar que houve uma pessoa participando e que essa uma pessoa colocou essas 3 palavras. Agora aqui em outro navegador, aqui já estou dando spoiler que eu vou discutir daqui a pouquinho. Aqui em um outro navegador, eu vou entrar novamente aqui em www.menti.com, vou inserir esse código novamente e vou colocar outras palavras. Eu vou colocar aqui a palavra jogos digitais, vou colocar também ensino híbrido e vou colocar a palavra simuladores também. A mesma palavra que já aparece aí para você. Então, cliquei em submeter. Agora, olha só, é atualizado. E neste momento de atualização, perceba que eu tenho a palavra simulador com um tamanho ampliado em relação às demais palavras. E por que isso acontece? Isso ocorre porque teve uma maior quantidade de pessoas que colocou a palavra simuladores. Aqui eu mostrei um exemplo simples, onde eu tenho apenas 2 pessoas participando. Mas quando eu penso em um contexto mais ampliado, em um contexto mais diferenciado, né, como neste caso aqui, olha só, essa atividade interativa com o Mentimeter, eu fiz ela na última vez que eu ministrei essa disciplina, a respeito de metodologias ativas de aprendizagem. A partir desse termo indutor, 14 sujeitos participantes colocaram as palavras que eles acreditavam que tinham mais relação com este termo indutor. E diante dessas palavras, nós podemos perceber alguns termos de destaque com tamanho ampliado. Nós temos aqui inovação, conhecimento, educação, pesquisa, autonomia, tecnologia. Isso mostra para nós o quê? Isso mostra que essas palavras em maior destaque é o conjunto de conhecimento prévio que é mais compartilhado com esses sujeitos participantes. Então, essa ferramenta do Mentimeter, ela é fantástica para que nós, enquanto professores, saibamos quais são os conhecimentos prévios compartilhados com os nossos estudantes a respeito do conteúdo que queremos trabalhar, a respeito do nosso objetivo com essa atividade. Então, é uma ferramenta realmente fantástica e que ajuda bastante o processo de idealização daquelas webs, as unidades de ensino potencialmente significativas e até mesmo das demais práticas de ensino com metodologias ativas de aprendizagem. Outro ponto interessante, como já discutido, é a questão da importância da participação anônima do estudante. Imagina que, por exemplo, eu tenho aqui uma palavra que ela não tem a relação com esse termo indutor. Aqui nós temos jeito de ensinar. É claro que possui sim uma relação com as metodologias ativas de aprendizagem. Mas pense em um exemplo fictício onde essa palavra não tem relação alguma com esse termo indutor. Eu, enquanto professor, iria falar, pessoal, jeito de ensinar, essa palavra não, hein? Pense um pouquinho melhor. Esse jeito de ensinar não está correto, não. A gente poderia pensar em outra palavra.
Aquele aluno que colocou esta palavra, ele vai se ligar e vai pensar, nossa, verdade, realmente não tem tanta relação, mas eu não estou expondo ele. Ele acabou de fazer a diferenciação progressiva entre aquilo que ele achava que está correto e o que ele encontrou durante a realização da atividade. Ao mesmo tempo que eu reforço isso para os demais colegas da turma, de que essa palavra deveria sim ser repensada. Então, novamente, é importante salientar os benefícios emergentes dessa participação anônima por parte do estudante. Tudo bem? Então, essa é a ferramenta do Mentimeter para o processo de idealização dessa atividade interativa para a identificação dos conhecimentos prévios do estudante. Tudo bem?